Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu tenho uma palavra de encorajamento para você que está desanimado, que está vivendo um momento de solitude na sua vida, e os venteperes, as vicissitudes da vida que têm surgido, têm abatido você, e o sentimento de abandono que está no seu coração. Eu tenho uma palavra que vai tirar esse sentimento do seu coração e firmar em você a convicção que você tem um Deus, que é o seu pastor, o seu guia e o seu hospedeiro, que cuida de você. E para isto eu quero usar como textual o Salmo 23. Está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquiliza. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este salmo foi escrito pelo rei Davi antes, provavelmente, dele estar sendo rei de Israel. Aqui Davi, por experiência própria, que ele era pastor de ovelha, antes de ser rei de Israel, ele usa toda a sua experiência e a sua vivência como pastor de ovelha, e ele alude ao Senhor. O cuidado que um pastor tinha e tem com as ovelhas, ele alude esses cuidados ao Senhor. E ele diz aqui no versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra aqui no original hebraico é Adonai, é o meu pastor, de nada tenho falta. E isto significa dizer que se Deus é o nosso pastor, nós estaremos saciados e nutrido e suprido pela presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Porque quando Deus ele é conosco, quando Deus está conosco, nós, ainda que nós tenhamos necessidades físicas aqui desta vida, nós estaremos contentes, saciados e nutridos pelo nosso Deus. Porque Deus é o suficiente na vida do homem. Não é as coisas que vai nos suprir. Não é os bens materiais que nos supre, é a presença deste Deus que nos supre. E o salmista Davi, ele entendeu que Deus é o pastor dele e que se Deus era o pastor dele, ele de nada tinha falta. E se eu e você, passando pelas dificuldades do século presente, e nós temos esta convicção que Deus é o nosso pastor, e nós entenderemos através de experiência diária e cotidiana que Ele é o nosso pastor e nada nós temos falta, de nada teremos falta, porque Ele é quem nos supre, é Ele quem provém para as nossas vidas. E a Bíblia nos traz a revelação que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor provedor, e Ele nos prove tanto fisicamente, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente. E o salmista Davi, ele entendeu que Deus era o pastor dele e de nada ele tinha falta. E no verso de número 2 ele diz: ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Isto aqui fala de suprimento, de saciamento,
que Deus ele nos sacia, que Deus ele nos supre a semelhança de um pastor que tem cuidado das ovelhas, para que as ovelhas estejam em pastos verdejantes, para que elas seja bem alimentada, esteja nutrida. E Deus ele tem esta responsabilidade com os seus, de nos levar a pastos verdejantes, de nos suprir, de nos saciar na sua presença. E se você que está passando por esta situação difícil na sua vida, tenha certeza que este Deus, a semelhança deste pastor que guia as ovelhas a pastos verdejantes, este Deus também ele te guiará. Mas entre o local que você está, a este lugar de suprimento, de saciedade, existe um caminho a ser trilhado. E é neste caminho, é neste meio termo que Deus está cuidando, que Deus está nos aprimorando, trabalhando em nós. Somente depois Ele irá trabalhar através de nós. E nós precisamos entender. Davi, ele entendeu, ele disse, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Então você precisa entender que este processo que você está passando não é para te matar, mas é para te ensinar, para te fortalecer, para que você possa viver os planos que o Senhor já traçou para a sua vida. Davi, ele diz aqui, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Então aqui no verso 2, na parte B do versículo, a expressão aqui guia. Então Deus também, ele é o nosso guia. E ele nos guia por caminho reto, de justiça, para que nós sejamos aprimorados, santificados através da sua palavra, da sua presença e das experiências que nós temos diariamente com Deus. O salmista Davi, ele entendeu que a semelhança do pastor que guia as ovelhas, o Senhor Deus, Adonai, é o nosso guia, e Ele nos guia ao lugar de saciedade, a um lugar de plenitude na presença dEle. E nós precisamos estar abertos para que Ele faça isto em nós. Amém? Glória a Deus. No verso de número 3, está escrito, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, todo o propósito de Deus de nos guiar, de nos saciar, tudo é por amor do seu nome, do nome dele, que é o nome que está acima de todo nome, o nome glorioso. E o salmista Davi, ele diz que Deus renovou a sua alma. E Deus, ele continua fazendo isto na vida dos seus, no século presente. E o salmista Davi diz, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui todo o pano de fundo que ele está usando, a experiência dele como pastor, que tinha esse cuidado, esse zelo pelas ovelhas. E da mesma forma Davi entendia e entendeu que Deus tem o mesmo zelo para conosco. E Deus, ele nos guia, ele nos renova, ele refrigera a nossa alma. E neste momento de solitude, de incerteza da vida, Deus, ele renova a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então não se deixe abater por este momento difícil que você está passando, por esta situação de incerteza, mas tenha certeza que este Deus, que é o nosso bom pastor, ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. E nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor, mesmo diante dessas situações difíceis, mesmo diante dessas situações que nós não entendemos, nós precisamos crer que este Deus, ele cuida de nós e que ele é o nosso pastor. E ele não só é o pastor, ele é o pastor e bispo da nossa alma. E se ele é pastor e bispo da nossa alma, ele cuida de nós. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Você tem um Deus que é o seu pastor.
pastor e bispo da sua alma, que cuida de você e que guia você a pastos verdejantes e que tem este zelo, esse cuidado de você. Então creia, tire os olhos das circunstâncias difíceis, tire os olhos dos problemas e eleva os seus olhos para os montes, de lá vem o seu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor que nos conduz a pastos verdejantes, a veredas tranquilas. Este é o nosso Deus que nos abençoa, que nos ajuda a viver uma vida de santidade, uma vida de saciedade nele e na presença dele. Davi entendeu isto. E no verso de número 4, ele diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquiliza. Aqui no verso de número 4, Davi expressa a confiança dele no Senhor. E ele expressa e ele declara com seus lábios que ele poderia passar por caminhos tortuosos, por caminho de morte, mas se Deus estivesse com ele, ele venceria. Ele chegaria do outro lado. Se não vejamos, ele expressa que quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. E a tua vara e teu cajado me tranquiliza. Então nós precisamos ter essa certeza que Davi tinha. Nós precisamos expressar esta fé, esta confiança no caráter deste Deus, que não decepciona os seus. Que não decepciona os seus. Nós devemos crer que ainda que nós não estejamos vendo, nós precisamos crer que o nosso Deus cuida de nós, que Ele vela, Ele cuida, Ele nos protege nos momentos difíceis da nossa vida. Davi, ele diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria. Por que ele não temeria? Porque Deus estava com ele. Deus estava ali, junto a ele, dando ele segurança, assegurando a ele que ele não morreria, mas pelo contrário, ele viveria e anunciaria as obras do Senhor. E da mesma forma, Deus, através desta palavra, está te assegurando que você não vai morrer neste deserto, que você não vai morrer nesta situação. Você vai passar por esta situação e vai testemunhar que Deus foi com você e que Deus é com você. Amém? Glória a Deus. No verso de número 5 ele diz: prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então este Deus é o nosso hospedeiro que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos, porque os nossos inimigos estão ao nosso derredor, e esses inimigos que eu estou falando é Satanás. Ele está ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão que procura a quem possa devorar. E ele quer nos tragar, ele quer nos devorar, ele quer nos fazer sucumbir diante das lutas e das adversidades que passamos. Mas Deus é o nosso hospedeiro, que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, seja ele na dimensão espiritual ou física. Deus, ele prepara uma mesa. E não só prepara uma mesa, ele prepara um banquete para que nós possamos nos banquetear mesmo diante desses momentos difíceis que passamos. E o salmista Davi, ele usa aqui a expressão que unge a minha cabeça com óleo. Então, olha que fala de alegria, uma alegria independente, que ela não depende das circunstâncias. A nossa alegria, ela vem de Deus, ela depende de Deus, e é Deus que alegra o nosso coração. O óleo, no contexto aqui que Davi está expressando e usando, o óleo era usado para colocar na cabeça da ovelha,
para que as moscas não sentassem e colocassem os ovos e viesse a dar bicho na cabeça da ovelha. E com isto o pastor colocava, ungia a ovelha para afastar esses bichos, para que eles não colocassem ovos e viesse a apodrecer a cabeça da ovelha. Então o óleo da unção de Deus está sobre mim e sobre você, para que os dardos inflamados do inferno não venham penetrar a nossa mente e nos desviar do propósito de Deus. Então Deus, ele já nos ungiu com este óleo da alegria, que nos dá alegria mesmo diante das lutas que passamos. Amém? Então, nós como cristãos passamos por lutas, por vicissitudes da vida, e aqueles que estão de fora olham e não entendem de onde vem a nossa alegria. Mas a nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem a nossa alegria. E o salmista Davi, no verso de número 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, depois da nossa passagem aqui na terra, nós temos um lugar que o Senhor Jesus prometeu, que foi nos preparar um lugar. E lá nós habitaremos eternamente. Nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. Amém? E não somente isto, no tempo presente, nós podemos ir à casa de oração e adorar o Senhor, permanecer lá em adoração, crendo que o nosso Deus, ele não somente nos ouve, mas ele também nos atende e ele nos dá saciedade na sua presença, para que nós venhamos viver nesse tempo difícil em alegria, em saciedade no nosso Deus. Só recapitulando, ele é o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso guia e ele é o nosso hospedeiro, que nos hospeda na sua casa, na sua presença, e nós podemos viver neste lugar de saciedade em Deus. E crendo que assim como que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor não se esquece daquele que tem uma aliança com ele. A Bíblia diz no livro de Isaías que desde a antiguidade não se ouviu com os olhos, nem com o ouvido se percebeu outro Deus além deste, que trabalha a favor daquele que nele espera. Então, se você está esperando em Deus, tenha certeza que ele está trabalhando a favor de ti. Não desanime, pelo contrário, tenha de bom ânimo. O Senhor venceu, e se nós estamos com ele e ele está aí conosco, nós venceremos também. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, agora eu oro pelo meu irmão e minha irmã que está desanimado, que está pensando em desistir da caminhada, porque as lutas têm vindo com tanta força, Pai, e que ele tem se sentido cansado, desanimado, mas neste momento, ó Senhor, eu oro por ele e por ela, para que ela receba através desta palavra o ânimo, para que ela possa prosseguir para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ó Pai, anima ela agora através desta palavra, ó Deus, que todos os demônios que têm oprimido a vida dela caia por terra agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de enfermidade caia por terra, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades e com as suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, toca agora, Pai, neste lugar que está doendo. Ó Deus, seja no físico, seja na alma. Toca agora, arranca toda a angústia, Pai, todo o cansaço, ó Deus, todo o cansaço caia por terra, bate em retirada agora, seja ele de origem física ou de origem espiritual, seja dissipado agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos que o Senhor é o nosso bom pastor, que veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Nós cremos que o Senhor é o nosso guia, que nos guia a pastos verdejantes e a vereda da justiça, Pai, que fala de
um caminho reto, um caminho santo, aonde nós somos santificados. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o nosso hospedeiro. Ó Deus, Tu prepara, Senhor, neste deserto uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que nós sejamos saciados da Tua presença. Em nome de Jesus, receba do alto ânimo. Em nome de Jesus, receba esta palavra, que esta palavra possa falar e calar em seu coração e trazer esperança, porque você não está só neste deserto. O Senhor Espírito Santo de Deus está com você. Jesus está contigo e Ele te conduzirá neste deserto e levará você a pastos verdejantes e às águas tranquilas da presença do Senhor. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, ative o sininho das notificações. Amém? Glória a Deus.